Hoje nós vamos aprender a fazer um gráfico com formatação condicional dentro do Excel. A ideia é ter um gráfico de barras, onde eu vou ter plotadas essas 12 informações e eu vou ter 4 cores que vão agrupar as 3 primeiras, as 3 seguintes, as 3 seguintes e as 3 últimas. A ideia é que essas cores sejam de fato diferentes e conforme eu mudar os dados aqui na minha tabela, os grupos de 3 maiores, 3 seguintes e 3 últimos vão se reorganizar e as cores vão mudar automaticamente, sem ter que eu mudar na mão esses bloquinhos cada um de uma vez. Para resolver esse problema no Excel, nós vamos contar com esse exemplo que você está vendo na tela, onde eu tenho de janeiro até dezembro as vendas de uma determinada empresa. Então, em janeiro eu vendi R$ 12.569, em dezembro eu vendi R$ 12.313 e eu tenho o valor para cada um dos meses. Para fazer esse exercício, eu até criei uma aba auxiliar aqui que eu chamei de Calque, onde eu trago a tabelinha que nós acabamos de ver e depois eu copio e colo aqui do lado. É onde eu vou fazer todos os cálculos necessários para nós termos esse resultado. Qual que é a grande ideia? Eu quero plotar em um gráfico de barras 4 grupos de 3 elementos. Primeiro, eu quero aquele grupinho dos 3 maiores, então o primeiro, segundo e terceiro colocado aqui na ordem do maior para o menor. Depois eu quero o quarto, quinto e o sexto, então eu vou formar um segundo grupinho com essa turma. Depois eu formo um terceiro grupinho com 7, 8, 9, que ocupa a sétima, oitava e nona posição. E por fim, o último grupinho dos 3 últimos. Tendo em vista esses 4 grupinhos, eu vou mudar as cores deles para que eu tenha um gráfico dinâmico. E aí, conforme eu mudar o dado aqui na minha tabela original, consequentemente as barras vão se alterar e eu vou ter uma formatação condicional sem eu precisar ficar formatando na mão toda vez que eu quiser mudar a cor. Para fazer isso, nós vamos precisar primeiro utilizar a função ordem EQ. A função ordem EQ vai me auxiliar a separar esses 4 grupinhos. Por quê? Porque a função ordem EQ traz qual que é a posição que um determinado elemento ocupa em um conjunto de elementos. Então eu estou vendo aqui logo de cara que, por exemplo, fevereiro é o maior valor. Logo, se fevereiro é o maior valor e eu utilizar a função ordem EQ em cima dele, significa que eu vou ter para fevereiro a posição 1. Então a resposta da ordem EQ vai ser 1, porque fevereiro é o valor que ocupa a primeira posição dentre esses elementos aqui. Então, utilizando a função ordem EQ, caso você nunca tenha visto, tem que vir uma célula, coloque igual a ordem.eq, abre parênteses. Ele te pede primeiro qual que é o número referência, e eu vou selecionar nesse caso aqui na frente de janeiro, esse valor aqui, o valor 12.569. Dou ponto e vírgula, e aí ele me pede a referência é o conjunto de valores onde esse valor aqui está inserido. Eu vou selecionar todos os valores aqui, de F3 a F14, e uma vez selecionado eu aperto o F4, para ele travar o intervalo, já que eu vou jogar isso aqui para baixo, e esse intervalo vermelho ele deve ficar fixo, então nós travamos ele. Uma vez feito isso, você fecha parênteses, dá Enter, e o resultado do caso de janeiro é 2. Significa que o número 12.569, dentro de todo esse intervalo aqui, ocupa a segunda posição. Dou um Ctrl C, seleciono todo o intervalo, dou um Alt CVF, para ele copiar as fórmulas, e aí eu tenho a resposta formada pela ordem EQ. Eu tenho fevereiro na primeira posição, janeiro na segunda posição, dezembro na terceira, outubro na quarta e assim de modo sucessivo até junho, que ocupa a 12ª posição. Nesse momento eu já tenho ideia de como vão ser os meus grupos quando eu separar os 3 primeiros, os 3 seguintes, os 3 seguintes e os 3 últimos. Isso é fundamental para eu conseguir plotar 4 séries no Excel e elas ficarem de forma dinâmica. No grupo 1 estarão apenas os 3 primeiros. Então estarão os valores cuja ordem é 1, 2 ou 3, no caso fevereiro, janeiro e dezembro. Eu preciso colocar aqui no grupo 1 uma fórmula que me traga esse valor, caso esses valores sejam 1, 2 ou 3, e caso não seja, ele não me traz nada. Por quê? Porque eu vou plotar 4 intervalos no gráfico e eu quero que em cada um dos intervalos eu tenha apenas o valor daquele intervalo. O que não for eu nem ploto, por isso que eu vou colocar como não dispe. Como que eu faço isso? Eu vou ter que utilizar uma função C com E. Eu coloco igual a C, abre parênteses, na primeira linha aqui do seu material. Aí você vai colocar um teste lógico E. Qual que é esse teste lógico? E, esse cara aqui, ó, deve ser maior ou igual a 1. Então eu estou falando, ó, se ele for maior ou igual a 1, vai valer. Aí eu coloco o ponto e vírgula para eu colocar outra condição no E. E, ao mesmo tempo, ele deve ser menor ou igual a 3. Com isso, eu amarro os números que estão entre 1 e 3, incluindo os extremos. Só é possível que o cara seja maior ou igual a 1
e menor ou igual a 3 ao mesmo tempo, por isso e aqui, se ele tiver nesse intervalo. Se ele for, por exemplo, 8, o 8 é maior ou igual a 1? É. E o 8 é menor ou igual a 3? Não, então ele não cumpre os dois requisitos, ele não vai trazer a resposta. Então, se ele for ao mesmo tempo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, aí eu fecho parênteses e dou ponto e vírgula, a minha condição, meu teste lógico já está feito, eu vou colocar o valor ser verdadeiro. Então, se ele cumprir isso aqui, eu quero trazer esse cara aqui, ó, o 12569, ponto e vírgula. Se não, eu vou colocar o não.disp. Quando você coloca não.disp, ele te traz essa opção, ó, é justamente ela que nós vamos utilizar. Então, o não disp, ele traz o parênteses aberto, você coloca o parênteses fechado. A ideia do não disp é colocar parênteses aberto e fechado, um depois do outro. E aí você fecha o parênteses da sua função, dá Enter, e o resultado está aqui. Ele não coube, deixa eu aumentar um pouquinho. Nesse caso, como esse número está entre 1 e 3, ele vai trazer o valor para mim. Quando eu dou um Ctrl C, dou um Alt CVF para baixo, ele vai me trazer apenas esses 3 valores, olha que maravilha. Todos os outros que não são desse primeiro bloco vão estar com esse ND. Então, nesse caso aqui, eu estou conseguindo trazer a informação do primeiro grupo. Para o segundo grupo, se você já pegou a ideia, eu não vou ter que comparar se o número está entre 1 e 3. Eu vou ter que comparar se o número está entre 4 e 6. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V aqui, e eu só vou mudar, ó, aqui para 4, aqui para 6, continuo trazendo esse cara, e se não for, não disp. Para o grupo 3, mesma coisa. Não é 1 e 3, e nem 4 e 6, é 7 e 9. Então, eu faço isso, dou um Enter, e aí com isso eu vou copiar essa fórmula e vou jogar para o grupo 4, que não vai ser nem 7 nem 9, vai ser 10 e 12. Então, você consegue trazer essa informação e já tenho a primeira linha formada para os grupos 2, 3 e 4. Quando eu dou um Ctrl C aqui, jogo para baixo, dou um Alt CVF para colar a fórmula, ele vai trazer para mim a informação de acordo com o grupo. Grupo 2, que são os valores que ocupam a quarta, quinta e sexta posição, são só elas que estão aqui. Grupo 3, que é 7, 8 e 9, são só elas que estão aqui. E grupo 4, que são 10, 11 e 12, são só elas que estão aqui. Então, você precisa primeiro utilizar a função ordem EQ para ordenar esses valores e depois quebrar em grupo. Ah, mas no meu caso eu quero colocar em bom, médio e ruim. Se no seu caso os grupos, por exemplo, forem grupos bom, médio e ruim, você vai mudar. Você vai ter 3 grupos aqui. Você vai ter o grupo do bom, o grupo do médio e o grupo do ruim. E talvez você nem precisa fazer essa ordem aqui. A grande ideia é que os valores apareçam cada vez em um grupo. Então você pode ver, ó, o mesmo valor não repete nos grupos, então a grande sacada é essa. E você vai dividir todos os valores em todos os grupos. Então, se você tiver bom, médio e ruim, 3 grupos aqui, talvez você nem precise desse ordem aqui. Você vai colocar uma função aqui. Se esse cara for maior ou igual a 8, por exemplo, ele vai ser bom. Senão, ele vai ser não disp, né? Então, no grupo do bom, você vai trazer essa função. Se esse cara aqui for maior ou igual a 8, você traz ele. Se não traz, não disp. E aí depois no grupo 2 você vai colocar, se esse valor tiver entre 7 e 5, ele vai ser médio. E aí no grupo 3 você vai colocar, se esse valor for menor que 5, ele vai ser ruim. Enfim, você precisa fazer uma função C, que talvez não seja a função ordem que eu estou utilizando nesse caso, mas que vai trazer cada um desses valores em um dos grupos para você plotar. Quando você tiver essa matriz que eu estou selecionando aqui, ó, de grupos com o valor ou com o não disp, você pode plotá-lo. Então eu selecionei o intervalo aqui de grupo 1 até grupo 4, vou vir aqui em inserir, vou inserir esse gráfico aqui, gráfico de coluna agrupada, clico nele e você tem o seu gráfico já na tela. Qual que é a grande sacada? Você percebe que em cada plotagem você tem um valor só e as barras alteram, né? Por exemplo, se você reparar, o grupo 1 está de azulzinho, ó, porque ele aparece em janeiro e fevereiro, como está aqui, e depois ele aparece em dezembro. Eu posso selecionar o grupo 1, que é o que eu estou fazendo, e vou colocar ele como verdinho. São os maiores valores, eu vou colocar ele como verdinho. Depois, o segundo maior grupo é o que está como grupo 2. Ó, o grupo 2 aqui, ó. Selecionei ele, só aparece em março, outubro e novembro. Então, esse grupo aqui, como é o segundo maior, eu vou colocar um azulzinho nele. Você pode ir selecionando os dados e você vai mudando a cor deles. O terceiro grupo, que é o grupo 3, ó, só aparece em abril, aqui é junho, agosto e setembro. Então, esse grupo aqui eu vou colocar um laranjinha, esse laranjinha aqui, ó, pode ser. E por fim, o mais fraquinho, que é esse grupo aqui, que é o grupo 4, eu vou colocar o vermelho. Então, ó, tô com um gráfico com formatação condicional. O grande problema aqui é o seguinte, quando você plota 4 grupos,
Aqui, na verdade, é um gráfico em que eu teria em cada um dos meses as 4 cores plotadas. Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, no mês 1, era para eu ter o 12, era para eu ter um outro valor aqui, um outro valor aqui e um outro valor aqui. Então, os 4 estariam juntos aqui. Você pode reparar que quando é verde, que é o grupo 1, ele está bem no cantinho, porque ele está esperando, ele está abrindo espaço aqui no 1 para que ele tenha as outras cores. Quando é o grupo 2, que é o azulzinho, ele dá um espacinho do verde e ele vem na sequência. Quando é o amarelinho, o laranja aqui na verdade, ele dá o espacinho dos dois e vem na sequência. Então você percebe que ele não está alinhado essa informação. Por quê? Porque ele espera que você tenha 4 informações juntas, as 4 cores no mesmo mês, e ele abre espaço para isso. Então seu gráfico fica desalinhado. Como você corrige isso? Você clica com o botão direito em cima de uma das barrinhas, não importa a cor. Vem aqui em formatar série de dados, vai abrir essa janela aqui do lado direito do seu Excel. E aqui em sobreposição das séries você coloca 100, 100%. Pode clicar na outra caixinha para ele fazer o efeito e ele vai colocar sobreposição 100%. Ele vai deixar espacinho para que tenha um outro dado ali. Ele coloca a sobreposição 100% e o seu gráfico fica bonito dessa forma. Quando eu fecho, tenho o meu gráfico aqui com formatação condicional, bonitão, e ele já está funcionando. Para eu testar se ele está funcionando, deixa eu colocar aqui do lado, ó. Eu vou tentar diminuir um pouquinho ele, para que a gente consiga alterar a informação aqui e você ver ele se mexendo. Antes de mexer, deixa eu só alterar aqui os rótulos para a gente ficar um pouco mais intuitivo, para que apareça os meses aqui. Então, cliquei aqui com o botão, vou vir aqui em editar os rótulos, seleciono esse intervalo do OK, e aqui eu já tenho os meses de janeiro até dezembro. Vamos fazer um teste. Os meses de janeiro, fevereiro e dezembro são os verdinhos. Por quê? Porque esses 3 meses são os 3 maiores. Se eu quiser, por exemplo, alterar novembro, ó, novembro tem 11.165. Eu vou colocar ele maior que dezembro. Dezembro é 12.300, eu vou colocar 12.500. Quando eu mudo, ó, digitei 12.500 e vou dar Enter. Quando eu mudar, ó, o meu novembro passa a ser maior que dezembro, ele entra entre os 3 primeiros e ele fica verdinho. E dezembro, em contrapartida, cai. Agora dezembro está no segundo grupo. Olha que interessante. Aqui eu vou fazer, por exemplo, também, ó, junho. Junho eu vou colocar maior que setembro. Então, junho é 6.931, setembro é 9.632. Eu vou colocar junho como 9.700. Junho está bem pequenininho, está no último grupo. Quando eu coloco ele como 9.700, ele vai para o grupo da frente, ele fica laranjinho e o setembro passa a estar entre os 3 últimos. Então, esse é o gráfico com formatação condicional. Você precisa criar diversos grupos de dados, como eu fiz aqui, plotar cada um deles e depois que você plotar, você coloca sobreposição 100%. Conforme você vai alterando os seus valores aqui, o gráfico vai ficando dinâmico e você não precisa ficar alterando. Nesse caso, eu estava interessado em formar 4 grupos com 4 cores diferentes, cada um deles com 3 elementos. Mas você pode, por exemplo, criar uma função de bom, médio ou ruim, como eu falei, e aí você vai separar nesses grupos com uma função C que leve em conta esses valores aqui. E caso o valor não esteja no intervalo de bom, médio ou ruim, você coloca o ND, que é uma função mais ou menos parecida com o que eu já tinha feito aqui. Esse conteúdo de hoje é muito interessante, você pode utilizar nos seus materiais, com certeza eles vão ficar bem legais. Se você gostou do conteúdo que eu mostrei aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque sempre tem conteúdo interessante sobre Excel que eu posto aqui. Nós nos vemos por aí e até mais!